Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje a gente vai abordar o conteúdo de sábado 7 de junho, referente à lição 11, né? E continuamos, assim, nossa exploração de como certas histórias bíblicas parecem que lançam uma luz sobre eventos futuros, sabe? Os chamados últimos dias. A ideia é que Deus usa pessoas e acontecimentos reais, não só para ensinar lições, claro, mas também para nos dar, uns padrões. Ajuda a gente a entender a perspectiva dele, interpretar profecias. E nessa análise específica, o foco cai sobre duas mulheres extraordinárias, Ruth e Esther. Duas histórias bem diferentes, mas, nossa, cheias de significado, não é? Sem dúvida alguma. Começando por Ruth, né? Temos a história dela, uma estrangeira, moabita, que depois de ficar viúva, demonstra uma lealdade, assim, muito tocante à sogra, Noemi. Ela chega lá em Belém sem nada, basicamente. E o fascinante é como ela encontra, digamos, esperança, redenção, através de Boaz. Ele é o parente resgatador, uma figura-chave na lei judaica. Ah, sim. Poderia explicar um pouquinho mais o que significava ser esse resgatador? Isso parece bem central na história dela, né? Claro. O Goel, que é o termo hebraico, ele tinha a responsabilidade, assim, legal e familiar de proteger os interesses de parentes que estavam em necessidade, sabe? Isso incluía, por exemplo, redimir propriedades que tinham sido vendidas por causa da pobreza. E, crucialmente, casar com uma viúva sem filhos. Para quê? Para dar continuidade à linhagem do falecido. E Boaz, então, assume esse papel para Ruth. Teologicamente falando, muitos veem Boaz como uma prefiguração mesmo de Cristo. Que nos redime, né? Especialmente acolhendo aqueles que, como Ruth, eram, digamos, de fora do povo original da aliança. Que interessante essa conexão. E aí, do outro lado, a gente tem Esther. Uma jovem judia lá no exílio persa que de repente vira rainha, parece conto de fadas, né? Mas logo a coisa complica. Exatamente, uma trajetória impressionante, mas que se torna um cenário de extremo perigo. Esther se vê numa posição única. Por quê? Porque Hamã, um oficial importante do reino, conspira para exterminar todos os judeus do império. E o livro de Esther é peculiar, né? Porque ele não menciona o nome de Deus explicitamente. É verdade. Mas a providência divina, olha, é palpável em cada reviravolta da história. Aí Esther é chamada pelo primo, Mardoqueu, a arriscar tudo, a interceder junto ao rei Xerxes. E isso podia custar a vida dela, né? Nossa, sim. Porque não se podia chegar diante do rei sem ser chamado. Era proibido. Essa coragem dela é realmente impressionante. E isso nos leva a um ponto-chave que o material destaca. A figura da mulher, nas profecias, muitas vezes simboliza a igreja, o povo de Deus. Como é que essas duas histórias, Ruth e Esther, ilustram isso? É uma imagem poderosa mesmo. Ruth, por exemplo, a estrangeira que é acolhida, redimida. Ela pode ser vista como um símbolo da igreja, que é composta também por gentios, né? Enxertada no povo de Deus pela fé, pela redenção em Cristo. Entendi. Já Esther, arriscando a própria vida para interceder pelo seu povo ameaçado, ela reflete a igreja em tempos de perseguição, talvez, chamada à coragem, à intercessão e a confiar na soberania de Deus, mesmo quando ele parece assim meio oculto na história. Essas histórias mostram como Deus valoriza e age através do seu povo. Então, quando a gente olha para essas narrativas, não estamos só lendo história antiga. Estamos, na verdade, entendendo padrões que se repetem e que têm relevância profética. É isso, precisamente. Esse é o conceito de tipologia ou prefiguração que a gente mencionou. Deus tece padrões na história que apontam para realidades futuras maiores, sabe? Realidades centradas em Cristo e no seu plano para a humanidade, incluindo os eventos finais. Então, analisar Ruth e Esther sob essa luz nos ajuda a ver a fidelidade de Deus, a importância da coragem, da lealdade e como ele usa pessoas comuns, sabe, em circunstâncias extraordinárias para cumprir seus propósitos. Faz todo sentido. E o verso para memorizar desta semana pega um momento crucial, né? Esther 5.2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão.
Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Que alívio, né? E que esperança deve ter surgido ali naquele instante. Um momento de graça pura, não é? O cetro estendido significava aceitação, permissão para falar. Simboliza a porta que Deus abre, muitas vezes no momento mais tenso, quando a fé ousa agir. Mostra que a coragem humana, quando está alinhada à vontade divina, pode sim mudar o curso da história. Essas histórias que estão preservadas na palavra, elas não são só exemplos morais, entende? Elas fortalecem a nossa fé, mostram a mão de Deus agindo e nos preparam para entender a perspectiva dele sobre os desafios, sejam presentes ou futuros. Fica bem claro, então, que Ruth e Esther oferecem muito mais do que só belas narrativas. Elas nos dão vislumbres da relação de Deus com o seu povo, a importância da redenção, da lealdade, da coragem que intercede e da confiança na providência divina. Lições vitais para qualquer tempo, né? Até amanhã no próximo estudo. Até mais.